Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Falaram umas notícias por aí, eu quero saber melhor se tem atrasos de salário ou de direitos de imagem, enfim, pendências da diretoria com o elenco. André Hernan, conta esses bastidores pra gente. O São Paulo não é novidade, né? Não é novidade que o São Paulo deve direitos de imagens e premiações. Ontem saiu a notícia de que o São Paulo estava devendo salários. E aí começou uma correria no Morumbi, porque isso pega muito mal internamente, né? Para a imagem do clube, para a imagem da instituição e principalmente para as falas do presidente Júlio Casares. E são entrevistas e são declarações muito no sentido de estamos arrumando a casa, São Paulo está se organizando financeiramente, aquela coisa da austeridade, aquela coisa do financeiro em primeiro lugar e as contratações que o São Paulo fez, né? Então, assim, como é que você vai justificar aquilo que você fala, sendo que você está devendo salário? Então, quando saem notícias nesse sentido, começa uma correria no Morumbi. E ontem teve esse bastidor um pouco mais agitado, quando começaram a pipocar as notícias de atrasos nos salários. Conversei com duas fontes diferentes, fonte na Barra Funda e fonte no Morumbi. E as duas foram no mesmo caminho, que os atrasos, e que são atrasos que não deveriam ser, mas são normais no São Paulo, assim como em outros clubes que estão bagunçados financeiramente, estão atrapalhados financeiramente, o São Paulo deve algumas imagens e premiações do tipo, classificou para vaga direta para Libertadores, tem uma premiação. E isso para alguns atletas, principalmente os atletas que têm uns salários um pouco maiores. O São Paulo começou uma correria para tentar liquidar isso, pagar, há uma promessa de que vai pagar, e a justificativa também foi que o São Paulo, para não pagar isso, não cumprir com isso na data, foi que teve um problema de fluxo de caixa. E aí eu falei, mas que tipo de fluxo de caixa? E aí me falaram, o fluxo de caixa às vezes, por exemplo, uma venda do William Gomes para o Porto. Aí o primeiro pagamento da parcela do William Gomes do Porto não entrou na data, e aí você não tem o fluxo, você conta com dinheiro e aí esse dinheiro não entra no fluxo de caixa e você não tem como pagar. E aí você tem que adiar o pagamento por 20 dias. Então você tem que fazer um malabarismo. E eu estou aqui, gente, para o chat não achar que eu estou aqui justificando o São Paulo. Não, eu estou trazendo informação de bastidor. Tudo isso que eu estou trazendo é informação que eu apurei. Então essas são as justificativas do São Paulo de que há atraso, não é atraso na carteira, é atraso de imagem, é atraso em premiação e há um problema de fluxo de caixa de receitas que deveriam ter entrado e não entraram até o momento. Não culpem o mensageiro pela mensagem, né? Ele só traz a mensagem, não tem responsabilidade. Agora, o São Paulo, aliás, todo o clube, né? Não pode nem atrasar na carteira, porque senão o jogador fica livre e aí por 3 meses ele pode ir embora e caçar seu rumo. Então, o clube tem essa preocupação. Mas aí, quando vê uma brecha que salário de direito de imagem já não tem essa rigidez toda, aí já pode atrasar. Ô, Alicia, é um problema recorrente no futebol brasileiro, a gente sabe as dificuldades financeiras que o São Paulo vem enfrentando, inclusive é um clube que vem tentando ser mais responsável nessa administração, mas vem dando esse problema que não pode acontecer, né? Porque o cara está trabalhando, ele tem o direito de receber todo mês, bonitinho, essa é uma responsabilidade que o clube tem que ter. E aí, até que ponto será que isso atrapalha o rendimento em campo do jogador? Olha, Luísa, eu até escrevi agora há pouco sobre a questão da união dos jogadores em torno do protesto contra o gramado sintético, dizendo que seria interessante vê-los se unindo também por outras causas, inclusive essa dos atrasos nos pagamentos de salário, né? Porque vale a gente dizer que a composição do pagamento dos jogadores, a parte do direito de imagem, ela é muito relevante, né? Não é assim, é uma parte pequenininha, a maior parte está na carteira. Não é, são partes relevantes das negociações dos jogadores e as premiações também são devidas e são combinadas e os jogadores esperam. A outra coisa a gente tende a pensar assim, mas o cara é muito rico, tanto faz se ele receber no dia combinado ou não, que ele vai conseguir pagar os boletos deles.
Talvez sim, talvez não. Mas toda pessoa que tem, né, um salário combinado tem também contas a vencer, contas a pagar, baseadas naquilo que ela está esperando receber. E a gente, né, nós aqui, pessoas normais, você não pode ligar na companhia de luz e falar, putz, gente, meu empregador não me pagou, então não vou pagar a conta de luz esse mês. Não existe essa opção. Então, né, quando o clube sempre se justifica com essa questão do fluxo, me parece de uma irresponsabilidade imensa, porque o jogador não tem nada a ver com isso. Se alguém não pagou, é de responsabilidade do clube arrumar esse dinheiro de alguma forma e cumprir com as suas obrigações com aqueles que são as grandes estrelas do espetáculo. Não tem futebol sem jogador de futebol. Tem futebol sem dirigente, tem futebol sem agente, tem futebol sem um monte de coisa. Mas não tem futebol sem os jogadores e esses caras são frequentemente tratados com essa displicência. A gente viu esse caso no Botafogo, de também premiações que não foram pagas, e aí dando prioridade para quem ainda estava no clube, deixando quem já tinha saído na fila de espera. Eu acho isso tudo tratado com muito descaso, e não tenho dúvida de que se os jogadores se unissem também para esse tipo de coisa, com forma de protesto, então assim, se não me paga eu não jogo, né? Ou eles fingem que me pagam e eu finjo que eu jogo, isso aí certamente colocaria um pouco mais de pressão sobre as diretorias. Então, por isso que quando a gente começa a falar em contratações, e aí você olha para esse tipo de coisa, é inevitável pensar que alguma coisa não está sendo bem gerida, né? Porque se você corre o risco de ficar sem pagar salário, assim que uma negociação o dinheiro não cair, a sua programação, o seu planejamento financeiro não é necessariamente o mais bem feito do mundo. E talvez você esteja gastando mais do que pode. E a gente sabe que são vários clubes nessa situação. Aliás, a exceção são os clubes que não estão nessa situação. Mas eu acho que a gente precisa, né, parar de naturalizar o não pagamento de salário, porque é uma coisa que na vida real das pessoas é uma coisa muito grave. E o futebol não é um mundo paralelo, embora muitas vezes pareça ser e opere como se fosse. Eu acho uma situação grave um clube do tamanho do São Paulo, por mais que a gente saiba que passa por dificuldades financeiras e tem tentado apertar os cintos de alguma forma, atrase salário em 2025, né? E com justificativa de fluxo de caixa, de novo, não é problema dos jogadores. Não é novidade que os clubes brasileiros passam por dificuldades financeiras, mas o jogador não tem nada com isso, né? Pagar salário em dia tem que ser prioridade, isso não é luxo, isso é o mínimo que tem que ser feito. São Paulo 1, Ponte Preta 2. O São Paulo, na sua volta ao Morumbi, fez um péssimo jogo, sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo já não tinha sido grande coisa, mas no segundo piorou demais, tomou 2 gols rapidamente. No primeiro ataque já tomou um empate, depois tomou o segundo gol logo depois. Não se encontrou em jogo, em nenhum momento. No primeiro tempo, até teve mais a posse de bola, mas criou muito pouco, né? O Zubeldia, que não estava no banco, mas até tentou um 4-4-2, Lucas e Oscar mais pelo meio, Luciano e Caleri um pouquinho mais adiantado. Também mudou depois no meio do jogo para outras formações, com o Lucas aberto, o Oscar aberto também. Nada funcionou. E, na verdade, o primeiro tempo, com o gol no Caleri, quase que foi um prêmio para um jogo mais ou menos do São Paulo. Agora, no segundo tempo, tudo ruim. Zubeldia, que não estava no banco, repito, o auxiliar dele mexeu, colocou o Oscar de novo como volante, a hora que estava perdendo o jogo, também não adiantou, o Oscar foi muito discreto em campo, foi muito burocrático, o Lucas errou tudo praticamente o que tentou. Jogo horroroso do São Paulo. A torcida ao final vaiou, mas ainda tem aquela sensação de que atrapalhamos o Palmeiras. Isso pode custar caro para o São Paulo. Está lembrando bastante o ano passado, em que o Carpini começou muito bem, ganhou do Palmeiras, ganhou a final, acabou com o tabu contra o Corinthians e depois entrou no Campeonato Brasileiro já eliminado. São Paulo corre o risco agora de não ser nem o primeiro colocado do seu grupo. Muito ruim, alguma coisa está acontecendo de errado lá. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!